Olá, vamos agora começar a nossa aula número 12, cujo foco principal é o tema exceções. Exceções são erros durante a execução do programa que normalmente interrompem a sua sequência natural. Um dos tipos de exceções é a divisão por zero. Se você tentar no Python fazer qualquer divisão por zero, você vai receber essa informação aqui. Vai receber uma informação de rastreabilidade, o que foi que aconteceu, e vai receber esse traceback e vai receber o nome do arquivo, obviamente, e depois o tipo de exceção. Que tipo de exceção ocorreu? Nesse caso, é um erro de divisão por zero. Então ele mostra qual foi a exceção que aconteceu. Outro tipo de exceção é a variável inexistente. Imagine que você vai fazer uma operação de somar o valor 4 mais uma variável que eu chamei de span vezes 3. Como essa variável não existe, não foi criada, a mensagem de exceção nos indica um erro de nome. O nome span não foi definido. E se o que eu falei é verdade, você digita 1 dividido por 0, por exemplo, Python, e você recebe essa mensagem de erro. Ou então, você usa ou tenta usar uma variável cujo valor você não definiu, e você vai ter também esse tipo de erro. Um outro tipo de erro que é a tentativa de concatenar um valor caractere com um valor numérico. Então ele vai me dar um erro dizendo que é erro de tipo e que não é possível concatenar um string com um inteiro. Vamos novamente ver se isso é possível. Eu quero concatenar 2, por exemplo, mais 2, e aí não é possível. Se fosse 2 mais 3, né? Isso seria perfeitamente possível. E se fossem dois números, nós teríamos uma operação aritmética que foi realizada. Então, não é possível concatenar dois tipos diferentes, e o tipo de erro, nesse caso, é chamado de erro de tipo, ou type erro. Ocorre que as exceções podem ser tratadas evitando que o programa seja interrompido, de forma que se tente contornar a situação de erro. Então, durante o seu programa, você pode prever a possibilidade da ocorrência de um erro e já preparar um código adicional para que essa possibilidade, se ocorrer, seja tratada devidamente. Isso se chama fazer um tratamento de erros ou tratamento de exceções. Bom, isso é feito através das construções try e except. Então, imagine que você está fazendo uma parte do código de um programa, e nessa parte do código você suspeita que aqui pode acontecer um erro. Então, vamos supor que aqui nesse programa, dentro desse laço, você suspeita que durante a entrada via teclado de um número, aconteça algum tipo de erro. Seja qual for o tipo de erro, e você então prevê, coloca esse código dentro de um try except. No except você coloca o erro que você prevê. Você prevê que seja dado que ocorra um erro de valor. Ou seja, que a função int, se ela receber um valor que não seja conversível para inteiro, ela vai disparar um erro de valor. E aí essa exceção disse que a exceção é disparada, o programa é interrompido e o direcionamento do programa é feito para a cláusula except, cujo exceção definida na frente é exatamente igual à exceção que foi levantada, nós dizemos que a exceção é levantada nesse momento, ou seja, igual ao erro que ocorreu nesse momento. Se isso acontecer, ele executa esses comandos aqui. Repetindo, primeiro, a cláusula try é executada. Depois, se não ocorrer nenhuma exceção, essa cláusula except ela é simplesmente ignorada. Se ocorrer uma exceção, então os comandos da cláusula try após a exceção eles são ignorados. Se o tipo de exceção ocorrida tiver sido previsto junto a alguma palavra reservada except, então essa cláusula será executada e isso também finaliza a execução do bloco try except. Se a exceção ocorrida não for prevista em nenhum tratador,
interno, desse bloco interno, try except, essa exceção é enviada para um try except mais externo, se porventura existir. Se não existir, então o programa é interrompido, né, por causa de uma exceção não manuseada, uma exceção não tratada, do termo em inglês unhandled exception. A execução encerra, obviamente, com a mensagem de erro. Então, sempre que você tiver uma exceção não tratada, essa exceção não tratada interrompe a execução do programa. Se ela for tratada devidamente, o programa continua a sua execução normal. Isso quer dizer que o try pode ter múltiplos excepts. Então, para cada bloco try, eu posso ter excepts para diversos tipos, erros de entrada e saída, erros de valor, e assim por diante. Quando eu quero tratar qualquer que seja o erro, eu boto except sem a cláusula na frente, sem especificar o tipo de erro. Se eu botar assim, ele vai tratar qualquer erro que não seja identificado aqui, ele trata nessa cláusula aqui. Bom, a cláusula except, ela pode também, além do nome do erro que ela vai tratar, ela pode também passar alguns argumentos. Ela pode colocar alguns argumentos depois do nome da exceção, para que esses argumentos, quando a exceção for disparada, sejam utilizados dentro da própria exceção. Dois tipos de argumentos, corriqueiramente, é o número do erro, né, e a string do erro, ou seja, o texto descrevendo o descritor do erro. Então, nesse caso aqui, ocorreria o nome do erro, né, o número, esse $S aqui mostra o número do erro número primeiro aqui, e a seguir ele mostra a string, a segunda string, que é o erro, a segunda string aqui, que é o erro descrito, ou seja, a descrição do erro. Supondo que no meu bloco interno eu queira tratar apenas essas seções e as outras eu quero passar para o bloco externo, eu posso muitas vezes colocar uma cláusula except sem o termo do erro e disparar novamente uma exceção dentro dessa cláusula, através da cláusula raise. A cláusula raise, ela levanta, ela simula, né, o disparo, se nós pudermos dizer assim, de uma exceção. Ela levanta novamente a exceção. Depois de imprimir essa mensagem no erro, no vídeo, né, ela vai relevantar a exceção. Na cláusula try except, é possível também utilizar uma cláusula else. Ela é opcional, mas pode ser utilizada. Que será útil quando um código precisa ser executado se nenhuma exceção for levantada. Então, imagine que eu executei o try até o final e nenhuma exceção foi levantada. Então, se eu tiver uma cláusula else, essa cláusula else é executada, né? E aqui pode ser, por exemplo, dizer que o programa foi executado corretamente, ou quando, nesse caso aqui, ele está tentando abrir um arquivo, ele imprimir que o arquivo possui tantas linhas, e fechar o arquivo, assim por diante. Notifica de acordo com a sua necessidade. Então, o try, except, else é uma forma de tentar trabalhar sob a hipótese de que um erro pode acontecer. Essa é a forma de você trabalhar com exceções. Depois do nome da exceção, a cláusula else também pode especificar uma variável, e essa variável vai conter uma instância da exceção que ocorreu. Então, disse que essa variável vai conter uma instância da exceção. A exceção, ela é também uma classe. Né? Quando nós vamos usar a classe de objetos, a exceção é uma classe. E nós vamos ver mais na frente que nós podemos definir as nossas próprias exceções. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Bom, então, se eu colocar uma inst aqui na frente do nome da exceção, eu posso, essa variável aqui, vai receber uma instância da classe exceção. Bom, essa instância ela tem argumentos que são acessíveis através da variável args. Eu posso colocar o nome da variável .args e eu vou ter os dados da minha exceção. Eu posso fazer isso implicitamente. Como? Eu posso simplesmente mandar imprimir a instância. E mandar imprimir a instância, quando eu mando imprimir um objeto, lembra-se que a função double underline, str double underline,
ela faz a conversão do objeto para um string e retorna essa string. Então, quando eu mando imprimir o objeto, na realidade eu estou mandando imprimir o retorno da função duplo underline str. Isso a gente já viu em aulas passadas. Se eu quiser também, eu posso desempacotar, né, os argumentos da instância. Se eu fizer isso, por exemplo, eu estou usando implicitamente a função getItem, que vai me retornar os dois valores, um para x e um para y, que são exatamente dois valores que foram empacotados no disparo da exceção, que vocês podem ver aqui em cima. Raise exception, uma exceção é disparada, é criado um objeto da classe exception, e é dado para ele uma lista de argumentos. Essa lista de argumentos é SpringEx, que foi empacotado para ser enviado para cá e recebido pelo inst. Esses são os args de inst, foram desempacotados através do getItem, e eu posso imprimir o xy sem problema. É isso que acontece aqui, exatamente nesse problema. Então, eu posso utilizar variáveis para receber instâncias de exceções que foram disparadas. Rotinas de tratamento de exceção, ou tratadores de exceção, como queiram, são capazes de capturar exceções mesmo que elas ocorram dentro de funções internas às cláusulas try. Imagine que você tem uma cláusula try e o erro não ocorre no comando imediato, mas dentro de uma função que pertence à cláusula. Dessa forma, se essa função não tratar, daqui a função desfeios, por exemplo, se essa função não tiver um try except interno que trata especificamente as exceções internas, ou se ocorrer uma exceção que não puder ser tratada por uma rotina de tratamento de erros interno, essa exceção é repassada para o try except que contém a função. Então, dessa forma, nenhum erro ou nenhuma exceção é passível de deixar de ser tratada caso seja à vontade do programador. Caso o programador deseje, ele pode tratar todas as exceções, caso não, ele pode simplesmente ignorar, se esperar que a mensagem de erro interrompa o programa. E finalmente você pode levantar suas próprias exceções. Você pode, sob determinadas condições, usar o comando raise, colocar um nome para a exceção, colocar um argumento, e aí essa exceção vai acontecer. Então, vamos só rapidinho aqui olhar a exceção de verdade. Vamos colocar aqui raise tipo exceção. Vamos colocar um argumento. Vamos ver qual é a mensagem dele. Então, a mensagem dele em volta é tipo de erro foi name erro, exatamente o que eu coloquei aqui no raise. E a mensagem, que é exatamente a mensagem que eu coloquei aqui, ela aparece como um argumento recebido. Então eu posso, nos meus programas, levantar as minhas próprias exceções. Caso você precise determinar se uma exceção foi levantada ou não, mas não quer manipular o erro, uma forma simples de raise dentro da cláusula except permite que você a levante novamente. Então, se essa cláusula raise for executada, significa que ocorreu alguma exceção, e a exceção está dentro da cláusula. Essa exceção ela foi capturada pela cláusula except name erro, e ao começar a sua execução, você decidiu que ela não vai ser tratada aqui, e você coloca o comando raise para levantar essa exceção para uma cláusula mais externa. Bom, e finalmente você tem as definições de exceções do próprio usuário. Para que eu possa definir as minhas exceções, eu tenho que criar uma classe, um nome qualquer, e que seja descendente da classe exception, ou que ela seja filha direta da classe exception, ou que na lista dos seus pais
exista alguma classe cuja classe base é a classe exception. Então ela tem que ser uma filha, uma descendente da classe exception. Para que isso ocorra, é preciso que ela siga essa norma. Bom, e aí, uma vez criada a sua classe, você pode usá-la normalmente nos seus programas, seja disparando, seja tratando erros específicos daquela classe. Então fique à vontade para utilizar, você fica no seu critério de utilização dessas classes. Além da try, além da except, além da else, existe também a cláusula finally. A cláusula finally, que é opcional, ela permite a implementação de algumas funções que devem ser executadas de forma independente da ocorrência de exceções. Então, se você quer que uma parte da cláusula seja executada, independente do fato de que ocorreu ou não a exceção, você coloca esses comandos dentro da cláusula finally, eles serão executados desta forma, independente de que a exceção tenha sido disparada ou não. Aqui nesse programa, nós temos alguns exemplos da utilização do tratamento de exceções. Nós utilizamos o tratamento de exceções aqui de uma forma bem particular. Primeiro, se vocês observarem aqui, nós utilizamos o tratamento de exceções na entrada de dados. É muito comum, durante o processo de entrada de dados, ocorrer algum tipo de erro, seja quando a informação não está disponível, seja quando a informação repassada ao programa é errada. Então, é necessário muitas vezes que você coloque a entrada de dados. No caso aqui nós temos o input colocado dentro de um try, except. E essa rotina de tratamento de exceções agora verifica se não houve erro de valor. Except value error. Esse erro de valor acontece tipicamente quando a entrada de dados for um string ou qualquer outra informação que não possa ser convertida para inteira e colocada no coeficiente A. Bom, se essa entrada de dados ocorreu corretamente, a exceção não foi disparada, então ela executa também a cláusula else, que break. Cancela a execução do laço, porque tudo isso aqui está dentro de um laço. Qual é, então, a ação esperada desse laço? Ele solicita a entrada de dados e só interrompe quando essa entrada de dados for feita corretamente. Se essa entrada de dados for feita incorretamente, ele dispara uma exceção que solicita que a entrada de dados seja feita novamente. Bom, então esse laço ele é repetido para a entrada de três coeficientes. Coeficiente A, esse programa é tipicamente para executar o cálculo das raízes de uma equação de segundo grau. Então ele pede o coeficiente para A, pede o coeficiente para B, pede o coeficiente para C. Todos os três laços são executados da mesma forma. Considerando que os três laços foram interrompidos, quer dizer que o programa foi executado corretamente até esse ponto aqui. É a linha 33. Bom, a partir daí nós temos um novo try. Dentro desse try nós teremos o cálculo do delta, a verificação se o delta é menor que zero e o cálculo das raízes. Mas o que pode acontecer de errado aqui? O que pode acontecer de errado aqui é o valor do delta. Se o valor do delta for menor que zero, obviamente a nossa equação não tem raízes. Mas como é que eu faço isso? Bom, eu poderia muito bem botar se o delta é menor que zero, imprimir não tem raiz e encerrar o programa, certo? Mas para ilustrar a utilização do tratamento de erros, do tratamento de exceções como uma ferramenta de programação, uma ferramenta a mais, um recurso a mais dentro do seu programa, nós fazemos o seguinte, nós colocamos, se o delta for menor que zero, ele dispara uma exceção anônima, raise. Com o comando raise a gente dispara uma exceção, não coloquei nenhum nome, portanto exceção anônima. Se isso acontecer, se essa exceção for disparada, então automaticamente é o controle do programa. As raízes não são calculadas, o controle passa para a cláusula except, que imprime a equação não possui raízes reais. Se o delta não for menor que zero, ele calcula as raízes perfeitamente, raiz 1 e raiz 2. E na cláusula else, porque se ele calcular as raízes 1 e raiz 2, significa que não houve exceção, então ele executará a cláusula else. A else é simplesmente imprimir as raízes da equação calculadas. E, finalmente,
de um jeito ou de outro, ele vai acabar executando a cláusula finally. Se ele entrou nesse try aqui, ele executa a finally de um jeito ou de outro, que simplesmente imprime o fim do programa. Então, dessa forma, nós ilustramos aqui o uso do try except para erros provocados pela própria dinâmica do programa, ou ilustramos também o try except para erros provocados pelas próprias condições do programa, disparado pelo próprio programa em si, né? Não seria disparado por um erro externo do programa, mas pelo próprio programa em si, através do comando raise. Então vamos ver como é que funciona. Então nós temos aqui, vamos executar nosso programa no 60, e imediatamente o programa solicita o valor do coeficiente A. Então vamos testar, ver se a nossa exceção falha. Vamos colocar aqui um valor qualquer, um x, um t qualquer. Vamos ver o que acontece. Então você pode observar aí que imediatamente a rotina de tratamento de exceção entrou em ação, né? Foi exatamente, podemos ver aqui, foi exatamente esse except aqui que entrou em ação, e ele imprime exatamente isso aqui, erro de entrada de dados, digite o número inteiro. Você só ver aqui, ó, exatamente, você pode ver aqui, erro de entrada de dados, digite o número inteiro. E, com ele que está dentro de um laço, ele continua o laço de forma a que a gente digite um valor para A. Qualquer coisa que eu digite aqui que não seja o número inteiro, vai me provocar essa exceção e ele vai ficar insistindo para que eu digite o número inteiro. Então, vou digitar aqui o número inteiro, por exemplo, 2. A mesma coisa ele faz para B e para C. Então vamos colocar aqui um valor para B, por exemplo, 2 de novo. Vamos colocar o valor para C. Quando nós colocamos 2, 2 e 3, o B ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes A, que é 2, menos 3, que é C, me dá um delta menor que 0. Ora, se isso me dá um delta menor que 0, significa o quê? Significa que o programa vai, nessa cláusula aqui, disparar uma exceção. E essa exceção será tratada aqui. Então ele vai imprimir a equação não possui raízes reais. Foi exatamente o que nós obtivemos aqui. A equação não possui raízes reais. E mais, a cláusula finally é executada, vocês viram aqui, independente das exceções serem disparadas ou não aqui dentro. Então, a cláusula finally foi executada e ela simplesmente imprime o fim do programa. Vamos repetir. Vou colocar aqui 1, 3 e 1. Então, para esses três valores, nós observamos que o programa calculou as duas raízes, que são menos 0.3 e menos 2.61. Então, o programa funcionou corretamente. Quando os dados de entrada são coeficientes de uma equação do segundo grau cujas raízes reais existem, ou seja, o delta é maior ou igual a 0, o programa não dispara a exceção, calcula corretamente as raízes e imprime no vídeo. Então é assim que funciona o tratamento de exceções, e é assim que nós podemos usar esse tratamento ao nosso próprio favor dentro dos nossos programas. Bom, aqui no nosso programa nós fizemos uma outra pequena modificação para ilustrar mais ainda os conceitos de tratamento de exceções. Nesse caso aqui, nós desenvolvemos uma classe que nós chamamos de delta negativo. Essa classe delta negativo, ela tem por classe base a classe exception. Isso significa o quê? Significa que a classe delta negativo é um tipo de exceção que nós estamos agora definindo, ou seja, uma exceção definida pelo usuário, pelo programador. Essa exceção, ela não tem nada de especial, eu não defini nenhum método, poderia ter definido atributos para ela, mas a única coisa que eu fiz aqui foi criar uma string que a representasse, ou seja, sempre que eu mandar imprimir qualquer objeto da classe delta negativo, ele vai chamar a função, isso nós já vimos nas aulas passadas, a função duplo underline str duplo underline. Bom, se ele vai chamar essa função, ele vai imprimir exatamente o retorno dessa função. Então nós vamos retornar aqui simplesmente a mensagem, valor do delta menor que 0, portanto a equação não tem raiz. Então é uma classe, muito simples a classe, e cuja representação textual é essa aqui.
Ou novamente nós começamos o programa, os 3 laços para receber os 3 coeficientes, e a seguir vem uma nova modificação. Dentro do try, que calcula o delta e as raízes, nós colocamos, se o delta for menor que 0, raise, dessa vez demos o nome para a exceção. Então a exceção que será disparada aqui dentro é a exceção chamada delta negativo. E na cláusula except, nós colocamos o tratamento de exceção como exceções do tipo delta negativo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que outras exceções que não sejam essa delta negativo não serão tratadas aqui. Elas, como não tem nenhum tratamento aqui para elas, elas interromperão realmente a execução do programa. Se eu não quiser que isso aconteça, eu tenho que definir novas cláusulas except para tratar as novas exceções que porventura ocorram. Mas como o nosso interesse agora é apenas tratar a exceção do delta negativo, eu mando dizer que se o delta for menor que 0, dispara uma exceção do delta negativo. E isso faz com que a cláusula except delta negativo ocorra, e o objeto, a instância, que vai representar o objeto da classe negativa, será colocado em erro. Bom, eu simplesmente mando imprimir erro, e ele vai tentar imprimir o objeto da classe delta negativa. Ora, imprimir o objeto da classe negativa é imprimir essa mensagem aqui, que nós vimos agora há pouco. Portanto, nós colocamos uma solução ainda mais elegante para o tratamento de exceções através de exceções definidas pelo usuário. Então vamos executar aqui o programa 61 complete. Novamente aqui aqueles velhos problemas. Colocar 1, 2, 3. Então vocês observam aqui que para esses valores, o delta é menor que 0, e a mensagem que nós vimos aqui é valor do delta é menor que 0, portanto a equação não tem raiz. Se isso acontece, se essa mensagem foi impressa no vídeo, é porque ele imprimiu exatamente um objeto da classe delta negativo, que foi exatamente o erro. Esse erro aqui é uma instância da classe delta negativo. Isso aconteceu porque essa exceção foi disparada aqui dentro. Então, dessa forma, nós vimos, de forma ilustrada, como criar uma exceção definida pelo usuário, através de uma classe própria, e como usá-la dentro dos nossos programas. É isso aí. Temos aqui as principais exceções que são disparadas quando alguns eventos de erro acontecem no Python. E nós temos então o erro de asserção, assertion error, que é disparada na falha do comando assert, que esse comando é utilizado para inserção de informações de debug. Então isso aqui para a gente por enquanto não vai ter muita utilidade. Attribute error, que é disparada quando a referência a um atributo ou atribuição falha. EOF error é disparada quando uma função de entrada, como input ou raw input, essas que a gente está acostumado a utilizar, encontra o fim de um arquivo sem ter lido qualquer dado. Lembre-se que, na realidade, o input e o raw input consideram como o teclado, o dispositivo de entrada, que eles chamam de standard in, ou standard input device, ou dispositivo de entrada default, padrão, ele considera como um arquivo. Então, o arquivo vai fornecendo os dados. Quando o arquivo chegar ao fim sem que nenhum dado tenha sido fornecido, então você dispara essa exceção end of file error. Você tem também floating point error, que é disparado na falha de operação de ponto flutuante. Então, erros de ponto flutuante disparam essa exceção. Generator exit, essa exceção é disparada quando o método close de um generator é chamado. Tecnicamente isso aqui não é um erro, acontece sempre que o método close de um generator é chamado. Nós vamos ver daqui a pouco o que é um generator, IO error seria uma exceção disparada devido à falha de alguma operação de entrada e saída. Então, um arquivo que não foi encontrado, um disco cheio, assim por diante, são coisas que a proteção do arquivo não permite a escrita, então alguma coisa aconteceu que a operação de entrada e saída não é permitida. Import error seria disparada quando um comando import falha em encontrar a definição do módulo ou o nome que está sendo importado. Você bota import, alguma coisa que não existe, aí você dispara uma exceção import error. Index error é disparada quando o índice está fora dos limites. Então, seja um índice de uma lista, seja um índice de alguma coisa que você utilize, está fora dos limites, você tem
é um index error. Um key error, que é a disparada quando uma chave do dicionário é encontrada, sempre que é uma chave do dicionário. A estrutura de dados do dicionário que nós já utilizamos aqui. Quando se faz uma busca nessa estrutura, através de uma chave, essa chave não é encontrada, essa exceção automaticamente é disparada. Keyboard interrupt, quer dizer, disparada quando o usuário interrompe a execução. Pode ser através de um Ctrl+C ou delete, normalmente através de um Ctrl+C. Então você tem disparada essa exceção, keyboard interrupt. Memory error seria disparada quando uma operação atinge seu limite de memória. Então, supor que você está trabalhando no computador, sua memória virtual é pequena, você vai utilizando a memória alocada para o seu programa também pequena, então você lota essa memória e aí você tem memory error, né? Name error seria disparada quando o nome global, o local, o nome de uma variável, de uma função qualquer, não é encontrado. Então sempre que um nome não foi encontrado, você tem uma exceção name error. Not implemented error seria disparado por métodos abstratos que requisitam que as classes derivadas sejam implementadas. Isso para a gente ainda está... Isso seria motivo de um curso mais avançado para a gente, falar de métodos abstratos, classes, assim por diante. Seria focar mais em programação de objetos, que não foi o objetivo aqui do nosso curso. OS error acontece quando é disparada uma função quando são repassados dados do sistema operacional. Então, quando o sistema operacional dispara suas próprias inserções, ou quando ele reporta um erro ao programa, esse erro é reportado através do disparo de uma inserção do tipo OS error. Overflow error seria disparada quando o resultado de uma operação aritmética é muito grande para ser representado. Então, isso se tiver um número muito grande, principalmente um número pouco flutuante, se tiver muito grande, você pode ter problemas no sentido de que o computador não tenha capacidade de representá-lo. Se não tivesse capacidade de representá-lo, você recebe uma overflow error. Reference error ela é disparada quando um proxy, é um conceito também que a gente não viu aqui, mas quando uma referência qualquer tenta acessar um atributo já apagado da memória. Então, para que a gente entenda isso aqui, é necessário dar uma estudada no módulo chamado weakref. Esse módulo implementa uma coisa chamada referências fracas, ou weakref, está escrito aqui. Então, é nesse módulo que essas exceções são disparadas. Quando nenhuma exceção é reconhecida como sendo disparada, na presença de um erro, então o sistema automaticamente dispara uma runtime error. Esse runtime error seria a exceção não classificada. Você não sabe exatamente o que é, mas aconteceu um erro e esse erro é runtime error. Stop iteration ocorre quando o método next, chamado de iterador. O iterador é aquela variável que você usa para controle de laços do for, por exemplo, for i igual a for i in range 10 a 100, esse i é um iterador. Então, cada vez que esse laço é executado, é chamado essa função, que não aparece para a gente, mas esse método next é chamado para o iterador i. Então, implicitamente, essa função é chamada para o operador i, e esse operador retorna o próximo valor, que será exatamente o valor utilizado no next. Desculpa, será o próximo valor utilizado no for. Mas vamos ver daqui a pouco como é que isso acontece. Mas de antemão, nós dizemos apenas que a exceção, para esse caso, essa exceção stop iteration, ela ocorre quando chamado o método next e o iterador responde que não tem mais valores adicionais. Então o range chegou ao final, não há mais valores a pegar, então ele dispara a exceção stop iteration. Sintaxe erro, eu acho muito simples aqui, nós já vimos várias vezes, vocês já devem ter se acostumado a utilizá-lo, disparado quando há um erro de sintaxe no seu programa. Qualquer erro de sintaxe, você tem uma sintaxe error. System error, disparada quando o interpretador confirma o termo do próprio interpretador e dispara um system error. System exit é disparada automaticamente pela função sys.exit, quando você quer encerrar um terminal do sistema operacional, você pode tentar encerrar uma função do sistema operacional, então você pode usar o sys.exit. E isso dispara essa exceção system exit.
Bom, nós temos também aqui a exceção do tipo type error, que seria uma exceção disparada quando uma operação ou uma função aplicada a um objeto do tipo errado. Por exemplo, se quiser multiplicar strings, fazer qualquer outro tipo de tarefa ou de operação não aceita pelo interpretador, você vai ter um type error. Unbound local error seria uma referência feita a uma variável local sem valor associado. Você tenta usar uma variável sem que ela exista. Unicode error seria disparada quando um erro de codificação, de decodificação do código ocorre. Você usa arquivos Unicode e algum tipo de erro na codificação, decodificação do arquivo. Ela não é utilizada diretamente, vamos utilizar através de seus descendentes, que são a Unicode encode error e a Unicode decode error. E a Unicode translate error. Seriam as exceções, classes de exceções filhas da classe Unicode error. Value error seria disparada quando a operação ou função recebe um argumento que tem um tipo certo, mas um valor incorreto. Então, recebe um valor que está fora dos valores admissíveis. VMS error disparada com um erro específico do VMS. Ocorre outro sistema, então é outro sistema operacional. Não é o que a gente está trabalhando no momento, então a gente tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar, talvez, para quem usa o Windows, com Windows Error, que é disparada na presença de erros específicos do Windows. Zero Division Error seria disparada quando o denominador de uma divisão ou de um módulo, ou seja, o resto da divisão é zero. Então, quando o denominador ou o segundo parâmetro do módulo da divisão é zero, então ele dá ele diz que a divisão zero é impossível e dispara a exceção Zero Division Error. Warning, essa classe Warning serve de classe base para todos os warnings, para todas as advertências que ocorrem com uma exceção do tipo de advertência. A User Warning seria a classe básica para todos os warnings gerados pelo código do usuário. Alguns warnings mais conhecidos, o Deprecation Warning, são exceções, ou diríamos, a Deprecation Warning é uma classe base para advertências, warnings, sobre as funcionalidades obsoletas da linguagem. Então, cada vez que uma nova versão da linguagem sai, ocorre que algumas funções ficam obsoletas, são deixadas cair em desuso, e eles usam uma palavra em inglês chamada deprecate para isso. Então, você tem a deprecation, que seria Deprecation Warning, seria uma classe básica para as advertências de exceções nessa área. Tem a Pending Deprecation Warning, que seria para aquelas que estão em vias de se tornar obsoletas, serão descontinuadas no futuro. A Syntax Warning seria uma classe básica para advertências extras da sintaxe dúbia, que não está muito bem definida. Runtime Warning seria a classe básica para advertências acerca do comportamento dúbio em tempo de execução. Quando o sistema ficar com um comportamento dúbio, isso talvez não pareça, mas pode acontecer. Então isso gera um runtime warning. Future Warning seria a classe básica para advertências acerca de construções que mudarão de significado no futuro. Pode ser algumas coisas que agora no futuro mudam de significado, você vai entender. Import Warning seria a classe básica para advertências acerca de erros em importação de módulos. Então pode ocorrer erros de importação de módulos. A Unicode Warning seria a classe básica para advertências relacionadas ao Unicode. Bom, agora vamos fazer uma pausa aqui para estudar uma coisa do Python, que existe talvez apenas no Python. É o conceito de gerador. Então, o gerador é uma função com memória, ou seja, é uma função que ela retorna um valor e que teoricamente ela fica lá congelada esperando que você a chame novamente. Se você chamar essa função novamente, ela continua a sua execução a partir exatamente do ponto onde parou. Em uma função normal, se você definir uma função normal, a gente define a função f, você tem as instruções, e você tem provavelmente no final das instruções um comando return com um valor definido para retorno da função, no caso a função f. Esse valor é retornado uma vez. Se você quiser executar a função novamente, pode, não tem problema, mas todo o conteúdo da função
é executado cada vez que você a chama. Então, se você fizer x igual a f, você estará chamando essa função e ela será integralmente executada cada vez que você chamar essa função. Na função gerador, ou na função generator, você tem a definição da função como uma função comum, você tem as instruções, mas você tem, em algum ponto da função, um yield, que seria o retorno do generator. Então, o retorno da função do generator é feito através do comando yield. Então, yield retorna um valor. O valor é retornado e o estado atual da função é guardado. Então, se eu fizer x igual a f, eu simplesmente associo a variável x à função f. E eu posso usar esse x aqui, agora, ele é para mim um iterator, né? Ele é um iterador, ele é aquela variável i que nós usamos no range, por exemplo. Ele é uma variável que tem vários valores. E que se eu quiser saber o próximo valor dele, eu tenho que chamar a função next, que pertence a todos os iteradores. Então, se eu disser que y vai ser igual a x.next, significa que essa função será chamada novamente a partir do último ponto em que ela parou, e o próximo yield vai me retornar um valor que eu vou colocar no y. Então, lembre-se que essa função x.next, aqui ela está sendo chamada explicitamente, mas quando eu chamo um iterador, ela é chamada implicitamente na hora que eu faço, por exemplo, um for em cima de um iterador. Então, nós temos aqui a definição de uma função, chamei aqui de f, coloquei dois parâmetros com valores default, i igual a 0 e limite igual a 0, e vou criar o meu laço aqui, o while, enquanto o i for menor que igual a limite, calcula o i igual a i mais 1 e retorna o i. Uma coisa comum também a todos os iteradores, ou a todos os geradores, para dizer assim, é que, via de regra, o retorno está dentro de um laço. Por quê? Porque quando esse laço for congelado, na próxima chamada que nós fizermos, esse laço vai continuar a execução e vai mudar o valor da variável que eu retorno. É assim que os valores mudam e é assim que eu posso, para cada vez que eu chamo a função f, através do comando next, ela vai me retornar um valor diferente. Esse valor tem que mudar ao longo da sua execução. Bom, então eu defini a minha função f, eu tenho aqui, associo a uma variável qualquer, que vai ser o meu iterador, associo a função f passando argumentos, no caso, passei 0 e 10. Bom, então, cada vez que eu quiser um valor novo de x, eu simplesmente digo y igual a x.next. Isso é uma forma de chamar. Cada vez que eu chamo x.next, eu tenho um novo valor retornado para y. Uma outra forma seria, vamos associar aqui dessa vez a variável k vai ser f de 10. Agora, no for z em k, for z em k, quer dizer, agora eu criei um iterador z que vai buscar os seus valores em k. Então, ele vai automaticamente retornar, o for se encarrega de retornar todos os valores do k, usando o next implicitamente, e retornar tudo isso para o z. E para cada valor de z, eu imprimo o z. Então, vocês viram duas formas diferentes de usar o iterador, que é criado pelo gerador, pelo generator. Vamos ver rapidamente aqui na prática. Então, vamos entrar no nosso Python aqui rapidinho, vamos definir nossa função f, início, vou botar aqui, início igual a 0, limite igual a 0, são dois valores. E aqui nós criamos o nosso laço, while, início menor que limite. Vamos fazer isso aqui. O que nós fazemos aqui? Nós retornamos o valor. Isso é o valor que nós vamos trabalhar. E fazemos em seguida o início igual a início mais 1. Bom, dessa forma nós temos aí o nosso gerador desenvolvido. Bom, então, definido o meu generator, eu vou utilizá-lo. Então, vamos, por exemplo, dizer aqui que o y vai ser igual a f passando o parâmetro. Vamos pegar aqui o início em 0 e o fim em 10. Vai me retornar números de 0 a 10. Bom, então se eu quiser o próximo valor do y, basta que eu pressione y ou digite y.next. Estou chamando implicitamente, estou chamando explicitamente a função next. Next é 1, next é 2,
nextc3. Lembre-se que cada vez que eu chamo next, ele bota a função while para rodar, roda uma vez, e quando ele encontra o yield, ele para, como se ele congelasse a função naquele momento e me retornasse um valor diferente cada vez, porque o laço continua rodando, next, e assim por diante. Então essa é uma das formas de obter os valores do gerador. Outra forma seria, por exemplo, pegar o K, né, vamos pegar aqui um K, ou qualquer F de 1 a 100, por exemplo, né? 100. Então meu K vai assumir os valores de 1 a 100, aí eu simplesmente uso meu for e em K. E mando imprimir o I. Quem é I? I vão ser os valores retornados pelo gerador K, ou pelo iterador K, que por sua vez é criado pelo gerador F. Então vamos imprimir o I e vamos ver o que acontece. Certo. Aí você viu, imprimiu exatamente 99 números. Está na linha separada, vamos botar isso aqui numa linha única só. Não vou deixar executar uma vez, ele não vai mais executar isso pra gente, a não ser que eu faça de novo, né? Z, por exemplo, igual a F de 1 a 100. Aí sim eu posso for em Z, I, vírgula. E aí nós temos o nosso generator e ao mesmo tempo o iterator funcionando corretamente. Agora vamos aqui fazer uma pausa dentro da pausa para ver aqui uma curiosidade a respeito da computação, da utilização de laços. Vamos ver aqui uma curiosidade com relação ao cálculo do π. Você pode ver informações sobre o cálculo do π na Wikipedia ou em outros sites esparsos pela internet. Existem vários métodos, eu numerei apenas 4 deles aqui, que seria o método clássico, o método estatístico, o método das séries infinitas, e o método numéricos para aproximações sucessivas. Então, o método clássico de cálculo do π, ele se baseia no método do polígono escrito ou superescrito, como queira. Você pode observar aqui que o valor de π é exatamente o diâmetro de uma circunferência dividido, o comprimento de uma circunferência dividido pelo diâmetro. Ora, se você inscrever ou sobrescrever um polígono nessa circunferência, à medida que você aumenta o número de lados do polígono, você vê que o polígono se torna mais ou menos equivalente à circunferência. Então, se esse número de lados tender ao infinito, então, se tiver um polígono com infinitos lados, você vai ter que o comprimento da circunferência vai ser exatamente igual, no limite, ao perímetro do polígono. Ora, e se eu tiver como calcular o perímetro do polígono, então eu terei como calcular, obviamente, o valor de π. Bom, baseado nesses estudos aí, você pode ir na Wikipedia e ver como é que chegou. Saiu daí, chegou a essa fórmula, mas baseado nessa ideia, nós chegamos a essa fórmula para o π. Então, o π seria a escala de 2 menos 2 cosseno 360 sobre n vezes n sobre 2, quando n tem um valor muito, muito, muito grande. Então, você poderia simplesmente implementar essa fórmula no computador e dar um valor para n maior possível, e ele tentaria calcular. Não é um método muito eficiente, o valor provavelmente não vai dar muito próximo ao valor exato, mas é uma primeira aproximação. Um outro método é o método estatístico. Então, se você imaginar um quarto de círculo, e você passar relativamente o círculo aqui dentro desse quadrado, e você imagina que você tem um dardo que você vai jogar numa área, e que esse dardo, ou essa agulha, se você quiser assim, vai ser jogado nesse aqui. Então, e vai ser jogado e vai obrigatoriamente cair dentro dessa área, ou dentro da área referente ao círculo, ao quarto de círculo, ou na área referente externa ao círculo, na área referente ao quadrado. Você pode considerar que a probabilidade dela cair aqui dentro é muito maior do que a probabilidade ali fora. E pelo método de cálculo das probabilidades, você vai ver que a probabilidade é proporcional às áreas
né, de cada um deles. Bom, se você tem uma razão de áreas, sendo que a área do quadrado é r ao quadrado e a área do semicírculo é πr ao quadrado sobre 4. Então você tem aí que as razões de áreas vai dar aproximadamente π sobre 4. Então é muito simples. Então você calcula o número de pontos que foi dentro, se dividir pelo número de pontos total, multiplica por 4, você tem uma aproximação do π. O que você pode fazer para calcular isso automaticamente é gerar números aleatórios. Se os números aleatórios vai gerando números aleatórios, coordenadas aleatórias, de 0 a 1, de 0 a 1. Aqui você calcula a distância da coordenada ao ponto 0. Se a distância dessa coordenada for maior que o raio, então ele está fora. Se a distância da coordenada for menor que o raio, está dentro. E aí você computa o número de vezes que gerou números internos e o número de vezes que gerou números externos, faz a razão, multiplica por 4, você tem uma aproximação do π. É um bom exercício para você fazer. Eu deixo para você fazer isso aí. Para você não dizer que a gente não fez nada, vamos implementar aqui o π, o método de cálculo do π pelo método da série infinita de Leibniz. Então Leibniz chegou, a partir da série de Taylor, estudando a série de Taylor, ele chegou a essa fórmula aqui, que nos daria uma aproximação de π sobre 4. Você encontra também na internet uma prova, quem quiser gostar de provas e ver se esse valor realmente chega ao π sobre 4, mas existe lá a prova de que isso chega ao π sobre 4. Quando o número de termos também for muito, muito grande. Então, para o número de termos pequeno, obviamente, o erro vai dar muito grande. Então, nós vamos ver aqui nos programas que nós fizemos para implementar isso aqui. Vamos ver primeiramente o programa 62. Então, vocês verem aqui que é um simples 1 menos 1 sobre 3, mais 1 sobre 5. Então, o denominador varia de 2 em 2. E a cada termo, um é negativo, o outro é positivo. Então, isso é muito simples, implementar muito fácil. Está aqui. Então, ele começa com a soma igual a 1 inicialmente. Depois, ele vai o denominador igual a 3 e começa. Para o i variando de 0 até a quantidade, ele faz a soma igual a soma menos 1 sobre o denominador igual a denominador mais 2, a soma vai ser soma mais 1 sobre o denominador mais igual a 2. Em seguida, depois que ele fez tudo isso aqui, é só multiplicar a soma por 4, e aí nós temos o valor de π calculado. Vamos ver se funciona. Então, vamos executar o nosso programa número 62. Vamos aqui. Vamos passar aqui para uma telinha maior. Vamos executar essa tela. Programa 62. Quantos termos? Vamos botar aqui 1000 termos na série, né? Começa com o valor razoável. E você tem que com 1000 termos, nós temos aqui o valor de π 3,14, né? 3,1420. Vamos fazer aqui novamente. Vamos fazer dessa vez com 1 milhão de termos. Vamos ver o que acontece. 1 milhão de termos, nós conseguimos o valor de π de 3,14159, né, 93. Então está aproximado, mas nós vemos que estão corretas apenas as 5 primeiras casas decimais. Então nós vemos que esse método ainda não é muito eficiente, porque nós já estamos aqui com nada menos do que 1 milhão de termos da série e ainda não conseguimos sequer os 5 dígitos corretos. Certo? Isso é bom. Eu poderia modificar um pouco esse programa. Vamos pegar aqui nosso programa 63, que é nesse nosso programa 63, nós resolvemos verificar ao longo das iterações desse método de série infinita de Leibniz, ao longo das iterações, o quanto estava variando o valor do π calculado. E nosso critério de parada é quando esse valor estiver variando muito pouco, né, um valor muito pequeno, porque a partir daí a gente sabe que o π está chegando aproximadamente ao valor que a gente quer. As modificações que eu fiz nesse programa foram inicialmente para ele pedir qual é a precisão que eu quero, né? Eu vou fazer essa precisão 10 elevado a menos alguma coisa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1000, se for o caso, menos 100 se for o caso.
e ele faz exatamente o mesmo cálculo, só que dessa vez ele entra no laço que fica infinito, e esse laço só é parado quando o valor que ele calculou do π atual menos o valor do π anterior que ele calculou estiver menor ou igual ao valor que eu coloquei aqui, ao valor que eu vou admitir para continuar ainda trabalhando em cima dele. Porque se esse valor estiver muito pequeno, significa que eu estou me aproximando do π, mas que ainda vai demorar muito, talvez, para que eu possa obter o valor exato. Então vamos tentar fazer esse cálculo. Problema 63. Bom, ele vai me perguntar a precisão, eu vou dizer inicialmente que vai ser de 10 a menos 3. Então eu vou colocar aqui valor 10 a menos 3. Bom, rapidamente ele me responde. Ele calculou, fez 23 interações apenas. O valor está muito longe do π, não acertou nenhuma casa decimal, apenas uma casa decimal. Mas a diferença de cálculo dele já está em valor de 10 a menos 3, menos 0,009. Bom, já verificamos que precisamos melhorar muito isso. Vamos botar aqui 10 a menos 10, por exemplo. 10 a menos 10, aí a gente vai ter que esperar um pouquinho. Bom, aí 10 a menos 10 ele fez 70.000 iterações, né? Acertou até 4 casas decimais, 5 casas decimais, né? 14, 15, 9. E a diferença aqui do π que ele calcula agora para o anterior já está na ordem de menos de 10 a menos 10, né? A diferença aqui. Então eu posso ainda colocar 10 a menos 30, por exemplo, 10 a menos 30. Então aí eu vou ter um bom tempo esperando. Né? Você observa que eu vou ter mais de 1 milhão de interações e ainda estamos apenas com 5 casos corretos. Né? Bom, se nós continuarmos assim, deixarmos ele calcular, ele vai passar um bom tempo aí, né, tentando aproximar o π para a gente. Então vamos interromper aqui, para não perder mais tempo. E verificamos que, dos métodos que a gente apresentou aqui nas transparências, esse método ele é razoavelmente interessante, mas ainda muito ineficiente. Muito ineficiente. Então existe um método mais eficiente que esse, existe sim. É um método chamado, usando esse mesmo método, só que usado de uma forma diferente, através de uma coisa chamada transformação de Witten-Garten. O Witten-Garten ele propôs que nós dividíssemos os termos da série, né, fizemos várias pequenas séries de comprimentos diferentes, então a série de comprimento 1, série de comprimento 2, uma série de comprimento 3, comprimento 4, 1, 2, 3, 4 termos, assim, até N termos. E depois os próximos termos de outras séries fossem obtidos a partir das médias aritméticas desses termos que nós obtivemos antes. Então nós teríamos, podemos dizer assim, o π de 0,1 seria 4 sobre 1, o π de 0,2 seria 4 sobre 1 menos 4 sobre 3, o π de 0,3 seria 4 sobre 1 menos 4 sobre 3 mais 4 sobre 5, de 0,4 seria já com 4 termos, e assim por diante, até o número de termos que eu quisesse para uma primeira iteração, uma primeira linha, π 0. Para o π i, aí i índice j, ou seja, posição qualquer, eu faria os π's, i índice i menos 1 j, mais π índice i menos 1 j mais 1, ou seja, a média entre os anteriores, a média entre o termo 1 no anterior mais o termo 2 no anterior seria o termo 1 do próximo. A média entre o termo 2 e o termo 3 no anterior seria o termo 2 do próximo. E assim por diante. Quando eu fizesse isso, fazendo isso, se você desenhar isso aqui, você vai obter uma matriz triangular. Uma matriz triangular, que no meio dessa matriz, bem no centro da matriz, está o π de maior precisão que a gente vai calcular o que a gente está calculando. Bom, então nós também implementamos isso aqui, nesse programa 64, vamos ver aqui, programa 64. No nosso programa 64 nós implementamos exatamente o que está descrito ali. Nós fazemos o cálculo da primeira linha, da linha 0, que é exatamente calculando os termos, ora com uma, calculando, digamos assim, se nós queremos um comprimento de 10 linhas, ou de 20 linhas, ou de 30 linhas, nós calculamos cada um dos elementos dessa lista, utilizando ora um termo, ora dois termos, e aumentando o número de termos até o limite da linha. A seguir, nós criamos as próximas linhas,
Ou seja, tudo isso aqui é criado dentro de uma matriz. Nós criamos as próximas linhas a partir das linhas anteriores, calculando as médias dos pontos. E imprimimos o valor que nós achamos que é o valor mais exato. Então vamos ver se dessa forma aqui nós conseguimos obter uma maior eficiência em relação ao método de Leibniz. Então aqui nós podemos executar nosso programa 64. E vamos ver qual é o índice que eu quero. Eu quero o índice 10, 10, por exemplo. Então imediatamente ele me responde com até 11 casas decimais corretas, né? Então, tem aqui 3, 14, 15, 92, 6, 5, 3, até aqui está correto. E nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 9 casas decimais corretas. 10 casas decimais corretas. Então, e se nós fizermos isso aqui novamente, colocarmos aqui o valor 20, imediatamente eu tenho ele com todas as casas decimais corretas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 casas decimais corretas. E a última está arredondada, quer dizer, é 3, alguma coisa, mas ele arredondou aqui para 4. Então ele está corretíssimo. Você calculou o π de uma forma perfeita, de uma forma correta, a partir deste pequeno programa aqui, dessa transformação usando o. Se você ainda não está convencido, procura na internet o valor dele. Ele tem vários sites que tem o valor do π. Está aqui o valor do π com aproximadamente 1000. Então você pode ver 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9 que a gente está conseguindo aqui no nosso cálculo, porque nós estamos chegando ao limite do que o Python nos oferece com número flutuante. E é isso. Chegamos ao fim da nossa aula número 12. Agradeço a companhia até o momento.